braço de Órion, né? Ou seja, eles ficam ali próximos ali do sistema solar, ok? E no disco também, né? Bem aqui no disco, ou seja, eles estão no plano da nossa galáxia. Então são objetos que não estão nem no bojo e nem, e nem no halo, ok? E aí são estrelas, né? Estrelas OB, de classe OB, que ficam aqui nessa região aqui do diagrama HR. Tá? Ou seja, são estrelas que têm uma temperatura bem alta, bem luminosas, são estrelas também bem massivas, né? Então, a descrição da pesquisa, né, ou seja, o objetivo, né, do trabalho é basicamente determinar uma série de parâmetros atmosféricos, tá, para um determinado aglomerado, que é o aglomerado NGC 3766. Né? E também determinar a composição química. E a gente vai fazer isso por espectroscopia de alta resolução. Tá? E também utilizando aí um determinado programa com o método semiautomático, onde a gente vai fazer a síntese espectral de uma série de espectros e então determinar esses parâmetros. Os parâmetros são a TEF, né, temperatura efetiva, a gravidade superficial, que é o log de G, também a velocidade de rotação projetada, que é o V seno I, também a velocidade de macroturbulência e a velocidade de microturbulência. Tá? E, finalmente, a abundância de carbono, nitrogênio, oxigênio e silício. Esse aqui é o aglomerado NGC 3766, que ele fica localizado no complexo de Carina, tá? Nessas coordenadas que estão aqui. Como vocês podem ver aqui, né, a latitude galáctica é realmente próxima de zero, ou seja, ele realmente está no plano. Tá? Ele fica bem próximo do Cruzeiro do Sul, tá? Ok? Ali na constelação de Centauro. E... esqueci de falar só duas coisinhas aqui. Que é o seguinte, né? Por que eu estou escolhendo esse aglomerado, né? Ele tem duas características bem importantes, que é a questão dele ter uma maior concentração de estrelas BE, que são estrelas que têm emissão nas linhas de hidrogênio, né? E por isso possuem, né, disco de acreção, provavelmente. E o que acontece é que essas estrelas estão realmente localizadas nesse aglomerado numa quantidade diferente, né? E então, por isso, é um motivo muito interessante de estudar elas, que elas têm uma alta rotação, ok? Uma outra questão também é a questão de ter uma sequência secundária, né, que é possível que tenha nesse aglomerado, né, sequência azul. E aí, eu passo aqui para o próximo slide, falando a respeito do porquê né, dessa sequência secundária azul, que tem a ver com a questão da homogeneidade, que é uma questão que está acontecendo aí na última década. Né? Existem, no caso, splits, né, vamos dizer assim, divisões no CMD dos aglomerados, tanto fechados quanto abertos. É possível que exista, então, uma diferença aí na homogeneidade. E aí você visualizar aqui nessa figura aqui, a gente tem um aglomerado aberto NGC 1755. Né? É um aglomerado jovem, assim como o aglomerado NGC 3766, tá? Que tem aí em torno de 30 milhões de anos. Né? Esse aqui são 58 milhões de anos. E aí vocês visualizam aqui nesse gráfico que existe essa região aqui mais azul, próximo aqui da Zero Age Main Sequence, né? Que no estudo de Chen Wang, ele classificou aqui que essas estrelas possuem uma baixa rotação. Tá? E você vê que existe, então, essa divisão, né, que é uma questão que ainda está em aberto, ainda não foi totalmente entendida os motivos de existir essa divisão, tanto aqui na sequência principal, quanto aqui fora da sequência principal, né, quando as estrelas estão já evoluindo, né, saindo aqui, né, no caso, na região do turn-off, né, e existe, então, essa separação aqui com estrelas que têm uma mais alta rotação. E aí vem a pergunta, né? Será que o aglomerado que eu estou estudando, ele tem essa divisão, ele tem realmente estrelas aqui, nessa região aqui mais azul, que tem uma baixa rotação? É uma questão que a gente vai tentar responder a partir depois de terminar a análise, né? Existe uma outra questão, né, que o Chen Wang explicou, que os processos de mergers devem ser a resposta para
vai explicar, então, de ter essas divisões. Uma outra questão também é que isso existe aí na nossa literatura, né, de ter outros aglomerados com esse tipo de comportamento. A Grande Nuvem de Magalhães apresentou também nessa faixa de estrelas azuis, que ficam mais à esquerda, um enriquecimento em nitrogênio, né, diferente do que existia antes, né, tradicionalmente, nos modelos, por exemplo, de Meder. Ok, continuando. Desculpa. Então, a gente utilizou os espectrógrafos UVES e o GIRAF, né, lá do telescópio do Paranal, VLT. Aqui à esquerda vocês veem o UVES, tá, que a gente conseguiu aí fazer análise de espectros Echelle dele. Tá? No caso, ele tem resolução uma alta resolução, né, 47.000. E aí, por isso, né, a gente acaba tendo 8 objetos, né, por exposição. Os intervalos aqui utilizados foram no visível, tá? Entre 4.200 e 6.200 angstroms. E, em contrapartida, a gente tem aqui o GIRAF, que a resolução dele é de média a alta resolução. Por isso, aí é um pouco mais de objetos, né? 130 objetos. Os intervalos utilizados foram entre 4.000 e 6.700. Aqui está um exemplo dos espectros que a gente está utilizando. Aqui são dados aqui observacionais, tá? Tem o UVES, tem o GIRAF aqui embaixo, 3 estrelas. Essas 3 estrelas aqui foram as estrelas que eu já consegui dados através da síntese, né? Fiz então e achei já a temperatura e coloquei aqui em ordem decrescente. Aqui, né? Vocês estão vendo aqui a temperatura mais alta, por volta de 23.400. E aí aqui embaixo a gente vai vendo aqui o padrão, né? Vocês percebam, né, que acontece o quê? Diminui a intensidade aqui da linha, né? Obviamente, porque depende da temperatura. E aí, obviamente, aqui a questão da estrela mais baixa ser temperatura ser mais baixa, né, no caso, e aqui mais alta, então a temperatura a intensidade da linha vai diminuir. Ok. É só como exemplo mesmo que eu queria mostrar. Então, a gente trabalhou com os dados do Gaia, ESO, né? E aí pegamos, então, 1.579 espectros, tá? Referentes aí ao NGC, que deu por volta de 401 objetos. E aí a gente resolveu fazer o quê? Fazer uma seleção desses objetos, né? Ou melhor, desses espectros. E aí, o que a gente pensou, né? Vamos fazer, então, procurar os objetos que têm uma alta razão sinal-ruído, né? Quem não quer isso, né? Porque para poder trabalhar e aí conseguir fazer a síntese da melhor maneira possível. Também a questão da velocidade, né, foi um fator importante por causa da rotação, que vai influenciar na evolução. Teria que ser menor que 120 km por segundo. Ok? E aí, para isso, a gente pegou e fez o quê? A medição da largura à meia altura, que teria que ser menor que 3,5, porque aí a gente consegue o quê? Verificar que as estrelas têm menos que 120 km por segundo. Além disso, a gente também selecionou objetos com alta rotação, né? Porque, como eu falei antes, a questão das estrelas BE são bem interessante. Então, a gente foi selecionando através das linhas, né? Era só olhar o quê? Olhando se tinha um padrão realmente de alta rotação na questão da linha de hélio, né, 4388, dessa mesma forma, e também olhando se havia emissão. Aí a gente verifica aqui que nós temos essa tabelinha aqui, foram todos os objetos que foram selecionados, tá? Por enquanto, de estrelas do tipo B massivas, para a gente poder trabalhar. Então, temos aqui a temperatura efetiva, velocidade rotacional, tá? O tipo espectral que tinha na literatura, a gravidade superficial, e a fonte da literatura, né? No caso, esse objeto ele não foi muito trabalhado ainda na literatura, mas no caso, a Max-1 Wang Gas realmente foi uma das fontes que tinham mais dados. Por isso que ela está faltando aí alguma coisa. E aí, a gente pegou e fez o quê? Fez uma separação aqui em alguns gráficos, né? A gente tem aqui o CMD, tá? E a gente repara aqui que eu separei isso aqui, tá? No caso, os pontos em azul aqui são estrelas aqui com o parâmetro RUWE
menor que 1. No caso, os pontos de sinal de mais seriam aqui entre 1 e 1.4, e maior que 1.4 é as bolinhas, né? Que significam o seguinte, né? Na documentação do Gaia pode ser binária, né? Se for maior que 1.4. E aí a gente percebe aqui que tem realmente alguns pontos que podem ser binários, né? No lado de cá, a gente percebe que essas estrelas aqui, ó, no caso com as bolinhas vermelhas, são as estrelas da nossa amostra. E percebam que elas realmente estão localizadas aqui nessa região de estrelas massivas, luminosas, né, que foi desejada para fazer a análise. Beleza. Do lado de cá, esquerdo, nós temos aqui o gráfico do movimento próprio, para poder a gente visualizar onde estão localizadas aí as nossas estrelas em relação ao movimento próprio, né? E em declinação e ascensão reta. Nós temos aqui que elas estão bem no centro, né, da média aqui dos dois histogramas aqui, né? O que significa que elas realmente devem pertencer a esse aglomerado, o que é bom. Nós temos aqui o gráfico aqui da declinação e ascensão reta, né, a distribuição toda aqui, e a paralaxe, né, que está por volta ali de meio, né? Tá. Só uma coisinha que eu esqueci de falar, né, que as bandas aqui, né, são as G, né, do Gaia, entre 3.300, né, e 10.000, GRP, 3.300 e 6.800, e GBP, 6.400 e 10.000. Tá. Aí, uma coisa importante para fazer a síntese é que a gente precisa de dados iniciais, né? A gente precisa ter um chute bom para poder colocar os dados para fazer a síntese. Então, eu preciso aí fazer o quê? Um cálculo de temperatura efetiva por calibração fotométrica. Aí eu utilizei essas duas equações aqui, do parâmetro Q, e também essa aqui, que a gente vai utilizar o parâmetro Q, e aí depois fazer o cálculo através das cores, né? Ou melhor, a gente vai utilizar o UBV, e aí depois a gente tem a temperatura efetiva. Da mesma forma, em relação a precisar de dados iniciais, eu precisei calcular também a velocidade rotacional. Só que aqui a gente fez o quê? Fiz a medição da largura meia altura e, utilizando o método da Simone da Flon, que a gente precisou utilizar uma grade, né, e aí fazer uma interpolação, a gente consegue então ter também a velocidade rotacional. E aí a gente vê aqui a temperatura, ou melhor, a velocidade rotacional que eu acabei de calcular, tá? É só um gráfico mostrando aqui a comparação com a velocidade da Max One e essa velocidade, ok? E aqui a gente tem um fluxograma mostrando o quê? Aqui a gente já está falando já da síntese, né, espectral. Como é que foi feito? A gente utiliza um programa que o programa a gente apelida de S4, e ele é do Bragança, um antigo aluno da Flon, está localizado lá no GitHub, e na verdade é uma interface em Python que vai utilizar um outro programa chamado SciencePack, né, que é em Fortran, né, linguagem do dinossauro, mas de qualquer maneira o programa é bem efetivo em relação a você conseguir calcular todos esses parâmetros, né. E aí como eu já havia falando, né, a gente precisa dos valores iniciais, então a gente coloca aqui esses valores iniciais, TF, V seno I, log de G, velocidade de macroturbulência e microturbulência, e a abundância solar, né, a gente coloca primeiro esses valores. E aí vem a etapa de fazer a síntese, então a gente faz a síntese de... 5 minutos? Beleza. Faz então a síntese de silício e oxigênio para todos os estágios de ionização. Cada estágio a gente vai ter então um valor de abundância, né? E aí daí a gente faz uma média ponderada e consegue o valor da temperatura efetiva. Ok. Aí a gente vai para a etapa de calcular a velocidade rotacional e velocidade de macroturbulência, que também é feita pela síntese espectral. Cada valor de síntese vai dar um valor de velocidade rotacional, faz a média e a gente obtém o valor da velocidade. Uma coisa importante. Esses valores todos é através de uma grade de modelos, né, que já tem o programa, entendeu? De modelos de atmosfera estelar, entendeu? E aí ele vai basear e conseguir um best fit, né? Depois vem a etapa de gravidade superficial.
né, que vai utilizar então as asas das linhas de Balmer, né, de hidrogênio, só que aí vai depender do intervalo. O intervalo, no caso do UVS, aí a gente conseguiu hidrogênio, no caso H-gama e H-beta, e o GIRAF H-alfa e H-delta. Depois vem a etapa de microturbulência, e aí se todos esses dados aí convergirem, ok, boa, a gente conseguiu então, só uma síntese final, e aí conseguiu os dados da abundância. Senão a gente volta todo o processo, como vocês sabem, a gente tem que fazer o quê? Mudar um pouquinho e tentar chegar num valor melhor. Ok? Então, aqui está só um exemplo de síntese espectral feita para a linha de 4567, né, de silício, né, 3. Então, a gente tem um fit aqui bem feito. A gente utiliza aqui também da questão da minimização do Q quadrado, né? E aí, o menor valor vai ser o valor da abundância que a gente vai conseguir. Lembrando que a abundância que a gente está comparando é com a solar, né? Então, seria 7.51, aqui está o 7.5, né? Ok? Aqui a gente só tem um gráfico de... O que acontece? A abundância versus a temperatura efetiva, né? Porque a gente faz o cálculo para 3 valores de temperatura, e aí a gente obtém 3 valores de abundância. E aí, o que acontece? Para cada estágio de ionização, a gente percebe que está acontecendo o quê? O silício 2 está aumentando, né? E o silício 3 está abaixando aqui em relação à temperatura. E aí, nesse ponto aqui, seria o ponto de equilíbrio de ionização, que vai ser a temperatura que a gente vai determinar para a estrela, tá? Através aí da média ponderada que eu tinha falado, né? Ok, aqui também tem um outro exemplo só de síntese, né? Para poder conseguir fazer o cálculo da gravidade superficial. E aí isso é feito aqui nas asas de Balmer, né? Tendo que considerar apenas algumas regiões. E aí, por enquanto, realmente eu consegui poucos dados, né? Ainda não terminei todas as estrelas, mas aí pretendo ainda fazer isso, né? No caso aqui são os que eu já consegui analisar. Aqui então a gente tem aqui a TEF, log de G, VC no I, velocidade de macroturbulência, microturbulência, macroturbulência depois. E aí as abundâncias, tá? Silício, oxigênio, carbono e nitrogênio. Para a gente poder visualizar melhor essa tabela aí, eu vou mostrar então aqui, né, essa comparação. A gente tem então aqui apenas no caso aqui é a TEF de Q, tá? Que é aquela temperatura fotométrica, TEF da literatura e as desse trabalho. Então a gente tem o seguinte aqui, percebe que existe uma boa concordância, menos com alguns dos dados, né, do satélite, esse aqui é do TESS, né? E aí, como isso aqui é uma medida de espectroscopia, né, acaba realmente ficando diferente. Aqui é a abundância, e a gente tem que, para essa estrela aqui, o carbono e o nitrogênio ficou realmente mais alto. Mas aí a gente vai verificar ainda, porque esses dados podem precisar de uma análise mais profunda ainda. Então, eu vou terminar então aí essas estrelas aí até o final do ano, e pretendo aí fazer a defesa em fevereiro, né, do ano que vem. E vai ter uma etapa que eu vou, no caso, no mês que vem, né, vai ser em 9 de outubro, vou viajar, vou ficar 2 semanas fora, mas, de qualquer maneira, até lá eu vou terminar. Até dezembro aí, tem que desenvolver aí toda essa análise das estrelas. Beleza? Acho que é isso. Assim, não sei se eu deixei de falar alguma coisa. Tá, tudo bem. Ok, Marcos. Vamos dar início às perguntas, comentários. Começa com o Marcelo, por favor. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Marco, pela apresentação. Deixa eu só entender uma coisinha. Você falou, então, que nesse aglomerado aí ele é conhecido por ter uma grande amostra de estrelas BEs. Certo? Então tá. Então você... Não, tudo bem. A questão que eu coloco é o seguinte, você então mostrou no slide aqui que estava sem número, não consegui ver qual era o número, quando você tem a seleção da tua amostra, que você pegou então lá 1.400 e poucos espectros do Gaia ESO Survey, selecionou 401 objetos... Não, já passou, cara. Já passou, né? Aí,
Ah, esse Volta, aqui. volta. Não, volta um. Isso, aí. Então você aplicou esse teu critério de seleção e você chegou até uma amostra de 21 estrelas, que é essa tabela que está do lado. Então, nessa amostra aí, você até colocou ali, selecionamos estrelas de alta rotação com emissão nas linhas de hidrogênio para contribuir com dados das BEs. Então, você tem 3 BEs nessa tua amostra, né? No caso das BEs, então, eles já vão furar aquele teu critério de VC no I menor do que 120, provavelmente, Provavelmente. né? E aí a questão que eu coloco é só entender um pouco qual é o tipo de análise que vocês vão querer fazer com essas BEs em si. Que isso não ficou claro para mim. Ah, sim. Então, determinar então a velocidade, entendeu? Todos esses parâmetros que eu falei e a abundância química, entendeu? Porque, como eu já estava falando antes, é interessante ter a rotação dessas estrelas, porque aí elas vão contribuir para o gráfico lá do CMD que eu estava falando, que existem estrelas de alta rotação, né, separadas ali na faixa, e estrelas também de baixa rotação. E aí seria interessante também ter estrelas de alta rotação na análise, entendeu? É basicamente isso. Tá, mas olha só, vocês estão selecionando BEs, pelo que eu entendi ali, com linhas de emissão, tá? Então, se elas estão com linhas de emissão, significa que elas estão com disco. Tem. Tá? Então, um disco expansão, não é um disco de acreção, como você falou lá no início. É um disco que está em expansão, um disco epleriano, desculpa. né? Tem a discussão sobre isso. Mas a questão que eu coloco é o seguinte: se você tem um disco ali, tem que tomar um certo cuidado, porque pode haver uma certa contaminação nas linhas que você está usando para determinar a tua abundância. Entendeu? Não, sim. Então, o ideal seria pegar justamente estrelas BEs que não apresentam naquele momento as linhas em emissão, que o disco já se dissipou. Entendeu? Então, que você tem uma BE que tem um espectro de uma B. Então, depois o disco ele pode aparecer de novo e você vai ter de novo a presença das linhas de emissão, tudo bem. Mas se você quer fazer esse estudo de abundância, o ideal é que você pegue estrelas BEs que estejam no momento sem o disco. Então, tem outras estrelas também que a gente tem a chance de realmente ser, porque a gente não sabe às vezes, né? Às vezes, no momento, como você falou aí, ela não está apresentando a emissão. Então, a gente pode ter a chance de estudar essas estrelas agora e verificar isso. Porque elas têm realmente uma alta rotação, entendeu? Elas têm um espectro um pouco tortuoso, entendeu? Então, a gente está a fim de estudar um pouquinho essas estrelas de alta rotação também. Pode ser que existam outras dessas daqui que apresentem essa característica. Entendeu? Que você tem sempre no espectro da BE, tudo bem, em geral as linhas do hidrogênio que estão em emissão, mas existem casos onde você tem outras linhas em emissão de elementos que não são só hidrogênio, né? E você sempre fica numa dúvida o quão o disco ele poderia talvez afetar, fazer um veiling ali no contínuo ali, na profundidade das linhas que você está considerando como sendo puramente fotosféricas, mas não necessariamente elas são, entendeu? Então tem que ter esse certo cuidado. E uma outra coisinha que eu notei aqui rapidamente, tem um gráfico que você mostrou, o VC no I que você calculou comparado com de um artigo que eu acho que é não lembro agora o nome da autora, McCain, eu acho. Max Swain. Isso. Max Swain, Wang e Guess. Por que então, em geral, os teus valores estão mais baixos do que os valores da Max Swain? Pois é, isso é uma questão mesmo que eu já tinha notado. Existe ali, parece que alguma coisa sistemática, né? Em relação aos meus valores. Pode ser que eu não cheguei a analisar profundamente essa questão. Pode ser que seja por causa da técnica utilizada da Max Swain, entendeu? Realmente, esses dados ali do meio, vocês veem que está com uma mesma distância, né? Não, era... Só para aproveitar a carona. Se a Max Swain determinou VC no I e macroturbulência também no trabalho dela. Porque se... Wilton.
Entendi. Interessante, viu? Isso no trabalho da Maxwell que você está falando? Uhum. Ok. Ah, é. Vai ser no final. Tá, joia. Exatamente. Tá bom. É importante notar que esse aqui é o valor de velocidade, na verdade, pela largura da meia altura, né? Então não é pela síntese aqui, entendeu? Então a gente ainda vai fazer ainda todos. Aí depois eu coloco os valores da síntese comparado aqui, entendeu? Tá joia. Obrigado. Jane, Oi, pode começar. parabéns, Marcos. Obrigado. Eu perdi um pouco da discussão aí do VCNI, que o fone não estava muito bom. Até vi que a Kátia colocou uma pergunta no chat de como esses autores obtinham, então imagino que vocês tenham respondido aí, parece que foi por síntese que eles fizeram e vocês fizeram pela grade de modelos. É essa a diferença? Não, ele tinha falado que é uma compensação pela macroturbulência que poderia acontecer. E aí o que acontece é a diferença dos estudos, né? No caso, Eu basicamente ia isso. perguntar. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia perguntar justamente um pouco mais sobre a grade de modelos. Quer dizer, eu entendo que você está lá comparando largura meia altura, porque quanto mais larga, maior o alargamento da linha, maior está relacionado com a velocidade de rotação. Mas eu queria saber, a grade de modelos envolve, quer dizer, quando você compara e faz a extrapolação da medida que você faz da largura meia altura, como é que você chega na velocidade e que outros parâmetros entram nessa grade. Estou imaginando aqui um diagrama aí com 2 eixos e várias linhas, não estou conseguindo visualizar muito. São tabelinhas realmente que foram realizadas aí pela Simone, né? No estudo. E aí a gente faz uma interpolação apenas, né? Então, quando o valor se aproxima do valor da largura a meia altura, então a velocidade acaba sendo utilizada. Adotada. Entendeu? Adotada. Mas não depende de temperatura, log de G, justamente se tem outras características da estrela, quer dizer, imagino que cada tipo de estrela vai produzir um tipo diferente de perfil de linha. Que outros parâmetros entram nessa tabela que você está mencionando? Realmente vai depender, sim, da largura da própria linha, né? A linha, se ela tiver uma largura maior e tudo mais, isso aí vai depender. Porque as estrelas, cada uma tem uma temperatura específica, né? Então, isso aí vai determinar o tamanho da largura da linha de hélio. Sim, é verdade. É essa questão aí que ela estava se mencionando. Então, cada grade tinha lá uma determinada temperatura. Tá. Cada uma da grade, entendeu? E aí você tem lá valores diferentes de largura a meia altura. É exatamente isso. E aí a gente fazia a interpolação baseado nisso. Tá, entendi. Não sei se você falou aqui na apresentação, ou eu perdi, mas no seu resumo você comenta que faz uma comparação das abundâncias de silício, carbono, nitrogênio, oxigênio com a literatura e mostram que são comparáveis à abundância solar. Esse aglomerado é jovem. É normal que a abundância seja solar? Eu imaginaria uma geração mais recente seria um pouquinho mais enriquecida do que o Sol, não? Esse aglomerado é jovem, né? Então a gente só colocou a abundância solar aqui para a gente poder comparar, né? Não quer dizer que realmente o valor precisa ser igual, entendeu? O Sol, mas é uma questão a gente a se analisar, entendeu? Toda a análise ainda não está terminada. Tá bom, muito obrigada e parabéns de novo pelo trabalho. Tá, obrigado. Obrigado, Jane. Passar para o Wagner. Posso fazer um comentário, Cláudio, sobre a abundância solar? Sim. Eu estou vendo que abundância solar você botou aqui no oxigênio, por exemplo, nesse seu gráfico. No oxigênio?
8,69. Isso está bem baixo, né? Quer dizer, eu acho que você está mais ou menos em concordância com os valores mais recentes da literatura, que já estão mais próximos de 8,8, estão com 8,75. Esse Tem é o de trabalho Asplund, né? Trabalho de MAG, Asplund já está meio fora, I think. Vocês têm que dar uma procurada aí, que tem Interessante. coisas mais recentes, que estão mais em acordo com o que vocês estão achando. Entendi. Bacana, bacana. Vou colocar então aqui. Bom, então, parabéns então, Marcos, pelo trabalho. Está finalizando em breve, em fevereiro, se eu entendi bem, né? Sim, sim. Aí, só vou fazer complementar esse comentário da Kátia, que realmente isso vai ajudar bastante, o que ela falou, ver se, com as abundâncias atualizadas, porque se você tem CO mais alto, assim, é o contrário do que é esperado evolutivamente, né? Porque essas estrelas aí podem estar enriquecidas por nitrogênio e depletadas em carbono e oxigênio em termos evolutivos. Então isso vale a pena realmente dar uma olhada, né? Entendi. Porque senão vocês fica difícil justificar. Até esse ponto alto pra caramba em carbono aí, quase perto de 9, é um pouco estranho aí. Mas como o método é automatizado, também nada te impede de, quando você vê um outlier desse, tentar fazer dar uma olhada, ver se manualmente vocês conseguem, né? Mas é isso, pensar em termos evolutivos também. Outra coisa era um comentário, porque você falou uma segunda sequência principal. Se você mostra aquela diagrama cor magnitude, né? Se você não difere os símbolos colocando lá, sei lá, bolinhas e outras bolinhas menores, e seria difícil ver uma segunda sequência principal ali, que a gente está sendo guiada pela sua própria definição ali. Eu acho que vale a pena você colocar 2 painéis, né? Um com todos os símbolos iguais e o outro, assim, meio colocando a sua divisão que você para identificar a segunda, porque idealmente a gente teria que ver com os símbolos todos iguais a segunda, né? Eu sei que é difícil, né? Mas Tá. entendeu o que eu estou querendo dizer? Se você coloca o mesmo símbolo naquele diagrama cor magnitude, talvez a gente não veria tão facilmente. Aí ficaria difícil justificar a coisa da segunda sequência principal. Beleza. Mas fora isso, é só isso mesmo. Bom, obrigado. Obrigado a todos, tá?